Seja bem-vindo ao canal Visão e Revisão. Começa agora, amigos Touch e Universo Win. O mundo da tecnologia e informática em foco. Dicas, novidades, lançamentos e muito mais. Toque o futuro. Explore o universo. Venha com a gente. Comando Aguinaldo Pestana e Wagner Lima. Olá, amigos, amigas, boa noite a todos, boa noite, ouvintes do Laboratório Virtual, boa noite, amigos do canal Visão e Revisão, boa noite, amigos aqui da sala. Hoje, dia 19 de maio de 2025, mais um encontro de amigos Touch Universo Win, um encontro onde falamos tudo sobre tecnologia, tudo sobre Windows, Androids, iOS, Alexa e muito mais. Boa noite, Wagner, como vai? Tudo bem? Fala, Aguinaldo, muito boa noite ao Mário, boa noite aqui aos nossos amigos e companheiros de sala e boa noite aos nossos ouvintes do canal Visão e Revisão. Muito bom, Wagner, boa noite, Mário, tudo certinho? Boa noite, Aguinaldo, boa noite aos nossos ouvintes, amigos e ouvintes inscritos do canal Visão e Revisão. Pedimos desculpas, por não poder estar transmitindo ao vivo, essa live, esse programa vai ao ar, amanhã, É dia 20 de maio, tá? Mas eu peço que a gente pede que se inscreva no nosso canal, dê um joinha, compartilhe, E é isso aí, gente. Boa noite a todos. Perfeito, Mário, perfeito. A gente pede pro pessoal dar o joinha lá, se inscrever no canal, que aí a gente distribui para mais pessoas. E estamos aqui para auxiliar você a criar a sua independência pessoal, criar a sua qualidade de vida e sempre contar conosco aí para qualquer problema que vier a acontecer com você, perfeito? E também aprendizagem, E lembrando, a sua pergunta será a resposta para muitos dos nossos ouvintes. E é isso aí. Bom, de novidade de Android, a Google está testando aí o Android 16, está sendo divulgado com algumas novidades, principalmente visuais, audiovisuais, muito mais do que propriamente outra atualização, E está sendo divulgado aí, já tem até beta, está sendo distribuído e logo está chegando no mercado aí, E a Sony, está voltando com o seu Xperia, Xperia, tá? Tá voltando com mais um modelo aí. Ela tinha dado uma parada, de atualizações dos seus modelos e agora ela lançou esse Xperia mais agora em 2025, Tá retomando aí os lançamentos no mercado, tá? Como novidade de Android, nós temos essas duas novidades. O Android, o Talkback, também está sendo aí também com uma novidade, tem a sua versão nova, está sendo lançado agora também, Então, Talkback, Android 16, a Sony, são essas novidades de Android, Wagner, vamos... O Talkback, eu testei, eu não tô com o Android 15, no caso, mas o Talkback, ele tá com eu testei o Talkback 16 aqui no meu celular, e ele tá com uma descrição de imagem bem mais detalhada do Talkback anterior, tá? Vale a pena atualizar. Sim, o Android está trabalhando com Gemini, Gemini, a inteligência artificial, tá? Também o Talkback está vindo também com inteligência artificial e agora daqui para frente só vamos falar em inteligência artificial, Então, e essas novidades são muito boas que realmente vêm aí auxiliar a nós, vêm ajudar a melhorar, E também nos dá mais acessibilidade e também aumentando a concorrência, Temos um programa novo também, o Viewpoint. É um programa onde
o pessoal vai conseguir ler aquelas páginas que tem falta de acessibilidade, às vezes botões não etiquetados, né? Fazendo também frente à concorrência com o Be My Eyes, né? O SingEye, Be My Eyes, o Lookout, né? É mais um programa que vem para fazer o uso da concorrência e auxiliando o pessoal, tá? Daqui a pouquinho a gente fala um pouco do Viewpoint, né? O Viewpoint é um programa onde você tem que pegar uma chave API, uma chave API Key, você pega, gera essa chave e assim que você gerar, instala o aplicativo, cola ali e aí você vai ter acesso a alguns comandos aí para você poder passar o CR na página, printar a página e ler a tela como um todo, né? Ok? E é isso aí. Se alguém quiser falar também a respeito dessas novidades também, eu vou permitir, tá bom? Agnaldo? Oi, Fabio. É só uma pergunta que um colega meu, usuário de Android, ele está acessando agora esse mundo de acessibilidade e a gente estava vendo uma notícia que o Android 16, quando a Google soltar, né, para os celulares, eles vão bloquear aplicativos que não estão na loja, tipo, se quiser baixar de terceiro, ele não vai rodar, né, no Android 16. Será que isso procede? É verídico isso? Está sendo testado. Está sendo testada essa possibilidade, porque na loja a gente tem o Play Protect. O que é o Play Protect? Que ele é exatamente para bloquear os APKs que são de fora, mas o pessoal, ele está opcional, o pessoal pode desabilitar manualmente. Ele te avisa que fica não segura a instalação. Para o 16, eles estão querendo fazer isso fechar com o Play Protect, para que nenhum aplicativo APK, como a Apple também faz, não instalar, tá? Mas ainda é um teste ainda, tem versão beta esse teste, então assim, a gente não tem tanta informação, mas a ideia é fazer como a Apple faz, deixar apenas. Só que daí a Google, vai ter que remexer, porque tem muito aplicativo estranho na sua loja. Então vai ter que apagar muita coisa de lá. Vai ter mudanças, né? Bom, primeiro, o Android 16 não vai funcionar para qualquer aparelho, né? Está sendo testado no S25, no Motorola, no Poco, mas acredito que não venha funcionar para todos os aparelhos antigos, tá? Com relação ao Play Protect, eu ainda acho que ela não vai conseguir bloquear totalmente, porque aí o pessoal vai brigar pela liberdade de uso, né? De você colocar o que você quer dentro do seu aparelho, né? E aí foge do padrão da liberdade Aguinaldo, ela tá com problema, ela tá querendo, por causa da questão de pessoal tem muito aplicativo pirata. Ela tá querendo fazer isso por a questão da pirataria. Não é essa questão de não, o usuário ser livre para colocar o que quiser no aparelho. Ele tá colocando de fora, o pessoal tá colocando até loja modificada de fora. Isso é um perigo absurdo pro celular. Tá? Depois eles vão querer responsabilizar as empresas. Então é isso que querem acabar. Deixar igual a Apple, você não instala qualquer APK de fora. Você não tem, você instala da loja. É exatamente isso que a Google quer fazer. Tá? E já saiu a listagem dos que não vão receber da Samsung. Tá? O S21 e os aparelhos fabricados em 2021 estão todos fora. Sim, exatamente. Mas aí, desculpa, mas aí quem usa, por exemplo, o aplicativo que não está na Play, por exemplo, o G-Show, não vai... Não, aí não vai conseguir usar. Não vai usar, esse é o que ela quer fazer. Ela quer fechar igual a Apple fecha. Ela não quer que ninguém use aplicativo de fora. O problema, Mário, o problema é que eles criaram um aplicativo chamado Loja. E aí eles colocaram essa loja, aí abriu totalmente a API do Android, tá? Então aí entrou qualquer tipo de aplicativo onde não era homologado pela loja. E aí bagunça, dá pau, né? Enfim,
Tem gente que perde o Até, sistema. Aguinaldo, os que estão na loja, eles são modificados, tipo, esses streaming que são pagos, o pessoal pega e tira e modifica e põe de novo para baixar em comunidades. Eu acredito que vai ser igual a Apple. Qualquer programa modificado que você ponha no seu dispositivo, você perde a garantia desse dispositivo. Ah, meu aparelho não tem mais garantia, mas se você tiver algum problema de hardware, que seja problema de fábrica, a minha bateria estufou, você tem 5 anos, a Apple te dá 5 anos, mesmo fora da garantia, para que você troque essa bateria, desde que ela estufe. Mas se você tem alguma coisa modificada que não é oficial, homologada pela Apple, você perde essa garantia automaticamente. Eu acredito que a plataforma da Google vai fazer a mesma coisa. Todo aplicativo que seja modificado, você perde a garantia automaticamente do seu dispositivo. A Apple, ela é fechada, mas ela te dá total, 100% de garantia em qualquer seja sistema, isso, qualquer hardware, qualquer peça. Inclusive, ela tem até um sistema de, quando você leva com um problema lá que não tem conserto, ela troca o aparelho. Né? Você deixa o quebrado lá e leva um outro, ela não manda nem consertar. Ela substitui o aparelho, então é total garantia. Agora, da Apple, do Android não dá para fazer isso, porque Android é aberto, né? É um sistema aberto. Você vê, a Maria Aparecida, que já participou com a gente em alguma época aqui dos nossos programas, ela comprou um iPad agora novo, né? De última geração, agora ela comprou. Ele veio com defeito de fábrica. Problema de hardware de sistema, dá aquecimento e desliga o dispositivo dela. Ela levou para o centro autorizado, Apple, não é assistência técnica, para um centro autorizado, eles fizeram o teste na hora e vai ser mandado um novo dispositivo para ela, com nova garantia, zerado. Tá? A Apple não vai arrumar. Poderia arrumar? Poderia, mas eles acham que não é vantagem. Então faz o que? Pegaram o dispositivo dela e marcaram para ela, olha, a gente vai te mandar um dispositivo novo lacrado na caixa para que você entre com ele, com seu ID Apple e comece a contar a garantia de 1 ano a partir daquela data que ela entrar com o ID Apple e senha. Eu vi dizer que uma reportagem, acho que foi quinta-feira que eu vi, que no Brasil eles estão pressionando a Apple para liberar apps, loja, né, de apps de terceiros, né? Não sei o que deu, não sei que fim que deu nisso aí. Na Europa tem alguns, Mário, que já foram liberados. Alguma parte, tem alguns aplicativos de fora da Apple Store europeia que você já pode instalar. Mas eu acredito que deva ter alguma restrição, assim. Só determinados aplicativos de fora da loja que você pode ter. Homologados pela própria Apple, né? Exato, deve ter alguma regra. Eu não sei qual é essa regra, mas eu sei que lá você já pode colocar aplicativos de terceiros no teu dispositivo Apple, sem perder a garantia. Enquanto ela quer abrir para terceiros, a Google quer fechar. A Google quer começar a fechar, Mas é isso aí. Ô Guinaldo. Oi, Virson, boa noite. Boa noite. Vou falar uma questão aqui do que o Wagner falou que eu achei interessante, mas seria interessante, por exemplo, se a gente compra um celular da Apple, por exemplo, o celular ele dá um defeito que é do aparelho. Seria interessante eles disponibilizar um aparelho para a gente usar enquanto a gente não tem o aparelho. Por exemplo, celular hoje em dia é essencial. A gente pega um iPhone novo e a gente fica sem iPhone. Mas geralmente não demora, Virson. Geralmente não demora. Como no caso dela, ela mora no Rio. Ela tem uma loja da Apple Store, da Apple, lá no shopping da Barra. Entendeu? Então foi aonde ela levou direto na loja. E o próprio técnico lá na hora fez a constatação realmente que o aparelho dela tinha um defeito. Entendeu? Então eles vão trocar automaticamente. Mas pra mim, um dia já tá demorando. Eu posso ficar sem celular num dia. Sim, tá certo. Mas hoje a pessoa acaba se virando, né? Entendeu? A pessoa acaba se virando e aguarda, ou usa da família, ou usa um aparelho mais antiguinho. Então acaba se virando. Então ela não se preocupa com isso, não. Tem computador hoje com os mesmos aplicativos que tem no smartphone. Então dá pra se virar um tempinho.
Exatamente. Então, ela não sabendo que ela já vai ter um outro custo que seria a troca do aparelho. Então, não vai se preocupar muito com isso não. Mas é isso aí. Ô Wagner, vamos para as novidades da Apple? Bom, vamos lá. Tivemos a atualização do WhatsApp, a versão 25.16.4, tá? A nomenclatura é a mesma das 3 últimas atualizações, tá? Aquele de pacote de figurinha e tudo mais. Eu só não sei se foi corrigido o problema de... deixa eu ver aqui. Na confirmação de leitura. Tá, o pessoal na versão anterior estava reclamando, algumas pessoas estavam reclamando de confirmação de leitura. Eu não tive, vamos dizer. O Agnaldo me manda uma mensagem. Tá lá, lida ou reproduzida, no caso. Se for um áudio, reproduzida. Se for um texto, lido. Né? Ficava só como enviado. Ou recebido, no caso, né? Para a pessoa lá. A pessoa que enviou. Então eu não sei se nessa versão foi corrigida para algumas pessoas. Eu não tive esse problema, até onde eu saiba o Agnaldo também não teve, porque ele comentou no grupo onde a gente faz parte, né? Então, sei lá, essa última versão saiu hoje. Eu vi essa última versão, né? Instalei e até o momento tá funcionando sem perca de foco, tá? No meu XR, pelo menos é o que mais eu faço, como é o meu aparelho do dia a dia, né? Um aparelho mais antigo. Então, quer dizer, eu vejo assim, se ele tem tiver que dar algum problema, é nele, tá? No iPhone 15, como por ser um aparelho mais novo, vejo que é mais difícil ter esses tipos de problemas. Bom, vamos falar um pouquinho das novidades do iOS 18.5, né? Na semana passada eu não pude participar, né? Assisti o programa, né? Vi que foi falado sobre a atualização, assim, teve correção de erros, né, algumas correções de bugs e tudo mais, né, mas teve mais algumas novidades que eu vi que não foram comentadas no programa. Pode repetir se você quiser o que nós passamos, tá, Wagner? Ah, beleza, maravilha. Pode repetir que é bom. Isso, eu peguei as novidades aqui, né, pelo menos as mais importantes, e aí a gente vai comentar sobre. Então tivemos a atualização de segurança e correção de erros, né, tivemos a correção, tivemos também o problema, destaques que ixi, não é correção, ai caramba, me perdi aqui. Disponibilizou a Deixa eu ver aqui perdi. Aquela atualização via satélite. Isso, eu achei a palavra. Atualização Perfeito. via satélite, né? Que foi disponibilizada, né? Que isso era só para os iPhones 14, mas também para o iPhone 13 também entrou, né? Então só nos Estados Unidos também. Aqui no Brasil nenhuma operadora está oferecendo esse serviço, né? Então, quer dizer, pra gente nada demais, né? Mas tá disponível. Então tivemos a Harmonia do Orgulho, né? Que é um novo papel de parede, né? Que foi disponibilizado aí, né? Tivemos também uma segurança no tempo de uso, também, né? Quando as crianças descobrem aí a senha que os pais colocaram aí, né? Os pais já ficam sabendo, recebem a notificação que realmente foi digitada aquela senha, né? Então os pais aí que usam o tempo de uso por causa das crianças aí, né? E aí acaba descobrindo isso aí e os pais ficam sabendo que as crianças, olha, tá na hora de trocar a senha porque a molecada conseguiu descobrir a senha. Temos uma nova aplicação no aplicativo Meio, né? A gente pode ativar ou desativar as fotos, né? No próprio aplicativo, sem ter que entrar lá nos ajustes. Então, agrupar as mensagens agrupar por remetente, né? Então isso também está disponível aí.
Os ajustes também receberam algumas mudanças, né? O Apple Care e garantia, né, que fica lá dentro de bateria lá, a gente também ganhou uma nova função, né? Nós temos um novo suporte da Apple ali, que a gente tem o link direto para fazer a reclamação e entrar em contato com o próprio suporte da Apple já por ali. Então, ajustes, bateria, né, garantia ali, mesmo que você clica na opção garantia e aí já tem o link direto para o suporte da Apple, tá bom? Então essas são as novidades que a gente tem aí nesse 18.5. Provavelmente virão outras, né? Mas essas são as mais importantes que vieram aí. Isso já é um início já para o iOS 19, né? Que tá aí na boca do forno aí, logo já vai ser disponibilizada para o pessoal aí, né? Pelo que eu pude ver por cima, assim, alguns rumores, a parte como é que fala, para bateria, né? Desempenho de bateria, inteligência artificial agora é que vai conseguir comandar isso, né? Então ela que vai realmente ajudar nesse desempenho de bateria, economia de bateria e tudo mais, conforme o usuário utiliza o seu dispositivo, ele vai aprender com isso e olha, ele não precisa de tal aplicativo, a gente diminui o consumo dele ou até desabilita temporariamente ali enquanto ele não acionar aquela função, né? Então isso vai ajudar muito no ganho de performance de bateria do dispositivo Apple, tá bom? É o que a gente tem para hoje, Aguinaldo. Perfeito. Com relação aí à questão do feedback, né, de se a pessoa viu a mensagem ou não, eu tive uma oscilação, Wagner. É assim, o meu realmente não estava com esse problema, mas eu vi que algumas mensagens elas demoraram para dar o destaque de mensagem lida, né? Entendi. Ela foi entregue e tal, perfeito, mas não dava nenhum feedback com relação a ouvida, mensagem ouvida, né? Uhum. Mas depois aí voltou as mensagens aparecer lá como ouvida, então, né, eu sei que a pessoa viu, ou eu também li a mensagem, enfim. Então ela estava dando uma oscilada aí, né? Eu acho que ela continua ainda. Só que o pessoal tem que ter um pouquinho de calma, né? Infelizmente, pode ser alguma instabilidade, pode ser algum problema de atualização, né? Ainda Iniciar o mais hoje. dispositivo, né, que o pessoal também não faz, né? Sim, Sempre, né? porque tem tudo isso, limpeza do dispositivo, o pessoal tem que desligar o aparelho pelo menos uma vez por semana, né? A gente faz, né? Então a gente não tem problema por conta disso. E mesmo porque com essa vinda da inteligência artificial, os hardwares, os dispositivos vão ter muita mudança aí, né, Wagner? Ah, muita, com certeza. Até porque eles estão adaptando o aparelho ao sistema, né? E ela está resgatando desde o XR até o 16 atual. Então, né? Eu acho que e o SE também 3. Isso. Então o pessoal tem que ter um pouquinho de paciência. Há alguns recursos que tem no 16, no 15, mas não tem no 14 para baixo. No 15 normal para baixo, Isso. né? Tem no 15 Pro, 16. Então, o pessoal tem que entender que tem um pouco de diferença, né? E essa diferença, ela sente um pouco, porque se eu estou mandando uma mensagem, o meu não tem alguns recursos que o de 16 tem. Se eu estou mandando uma mensagem para o 16, então vai ter uma alteração, uma diferença. É igual o WhatsApp. O WhatsApp, por que ele vai eliminando, vai, né, tirando do suporte de alguns aparelhos? Porque senão fica inviável a comunicação, né? A comunicação entre um aparelho e o outro. Então ela é obrigado a tirar o suporte daqueles celulares mais antigos por conta dos recursos atuais que o novo vai ter, né? É isso mesmo. Certo? Então, no pessoal caso, tem que entender. como eu falei, da inteligência artificial que ela vai ajudar nesse desempenho de bateria, ela vai comandar na realidade, né,
usabilidade da energia do dispositivo, isso vai vir para todos os dispositivos, independente dele ter a Apple Intelligence ou não, tá? Então, assim, aparelhos mais antigos, abaixo do 16 Pro, né? No caso que tenha Apple Intelligence, também vai entrar 15, o 15 comum, né? No caso 14, 13, 12, 11, até o XR. Eu fiquei contente com essa parte, tá? Apesar do meu dispositivo ter uma boa autonomia de bateria, mas ele ser ajudado pela inteligência artificial, isso vai ajudar muito nessa parte, pelo menos de bateria, né? Eu acho assim, o meu 15 é até pior no desempenho de bateria do meu XR, tá? E eu acho ele muito ruim. É que tem mais recursos. Com certeza. Entendeu? Mais processador, mais memória. Então isso tudo requer, né? Um uso a mais energia. Com certeza. Né? Pessoal, o Wagner, eu posso dar um testemunho da usabilidade do meu iPhone 15 Pro? Claro, por favor. Com relação, eu uso a operadora TIM, né? Sempre usei a TIM, nunca mudei. Esse número eu tenho desde 2002. E ele é um pré-pago. Ele não é controle, não é conta. E quando eu troquei ano passado, setembro do ano passado, eu troquei o meu iPhone, eu tinha um 12. Aí, quando eu peguei esse, não tinha notado, quando eu tirei da caixa, não tinha percebido que ele não tinha a gaveta para o cartão, né? Esse meu cartão, eu comprei direto na loja e ele já era para o 5G, né? Então, eu já tinha testado ele algumas vezes que eu tinha ido a Florianópolis e tudo, com o 5G lá, né? A fluidez, com pré-pago 5G. A questão é que daí foi passado o número ele saiu do cartão físico, porque esse não tem agora, esse 15 Pro, eu nem sei, eu não mexi com ele porque eu não saí daqui da minha região, não tinha 5G ainda, né? Aí semana passada meu colega falou, não, aqui na cidade de Tubarão já tem 5G, daí eu assim, tem. Ah, então peraí. Mas o meu já estava automático, sem o cartão, né? Ele estava com o cartão virtual, no caso, né? Uhum. Só que ele não pegava, ele não habilitava o 5G. Aí eu reiniciei o dispositivo, fui lá, coloquei manualmente, daí ele passou a pegar. Só que muito ruim. Nossa, é um 3G pior ou similar a um 3G. Terrível mesmo, terrível. Experiência... porque tem que ter antena perto, Fábio. Que o 5G... Não, mas assim, os pontinhos ali estavam todos eles cheios da anteninha. Sim, mas vou dar o exemplo da conexão 2.4. Ela tem um alcance maior, mas ela é mais lenta, tá? Então, ela é mais lenta que a 5. Então, ela alcança um ponto maior. Então, se você tiver uma antena aqui, outra a 1 km, 2, 5, 10 km, a 2.4 vai pegar bem. Só que assim, ela é baixa, velocidade baixa, menos recurso. Então, só que ela vai pegar bem, porque a distância. Agora, para utilizar a 5G, ela vai ter que ter mais antenas nesse perímetro de 1 km. Vai ter que ter mais antenas próximas. Que nem o seu 5G na tua casa. E enquanto você está aí nos seus 5, 10 metros, ele pega bem. Passou de 5 metros, ele cai para 2.4G, porque aí ela vai diminuir a velocidade para que ela possa pegar com mais frequência. Aguinaldo, mas assim, como o meu já estava ali marcado para ele assumir automaticamente, por que ele não assumiu? Essa é a minha questão. Ele só marcava 4G, dos dados móveis, né, pré-pago e 4G, sendo que eu estava no centro. E o meu colega falou, não, o meu aqui tá pegando 5G, ó, tá marcando aqui 5G. Aí eu assim, peraí. Aí eu fui lá, troquei, reiniciei a máquina, aí passou a pegar o 5G.
Daí ele veio, né? Porque tem alguns pontos da cidade que não tem o 5G. Não, mas do meu colega tava pegando normal, Agnaldo. O celular dele tava normal, 5G normal e ele acessava os vídeos. Você fala assim, que um aparelho pega o outro não, né? O meu não pegava de bate-pronto. Por quê? Estranho, né? O meu não tem o cartão físico. O dele é Android, tem cartão físico. Então pegava, entendesse? Tava normal. Mas Apple era diferente de Android, né? Então... Sim, mas olha só, como que antes eu, né, com o meu pré-pago, o aparelho anterior, o 12, né? O 12 ele veio pro 5G. Eu fui para Florianópolis lá, ele já pegou automaticamente. Quando chegava lá no centro, já mostrava, ó, 5G, 3 pontinhos, entendeu? Afastava-se do centro, voltava para o 4G. Ele saía do 5G, pegava o 4G. Quando baixava de 2 pontos do 5G, ele já assumia o 4G. Eu fiz os testes em Florianópolis, fiquei lá um dia. Ali o meu não pegou automaticamente, estava lá marcado na configuração para pegar automaticamente e ele não passou. Deixa o Fábio falar e aí eu vou dar um relato para você do meu dispositivo. Boa noite, Fábio. Boa noite. Olha, Aguinaldo, eu assisti uma reportagem, não sei se foi na Band, sobre esse negócio do 5G. São Paulo, a maioria dos lugares não pega 5G. Se São Paulo, que é São Paulo, não pega, um pouquinho que você sai dali do centro, você já não pega mais. E outra coisa também, a reportagem falou sobre a possibilidade das pessoas adquirirem o aparelho 5G. Por que o 5G não fluiu ainda no Brasil? Porque a maioria dos celulares ainda é tudo 4G. O que acontece? Eles estão pedindo para as fábricas de celulares começar a fabricar celular 5G mais barato. Então, já tem uma proposta aí de sair um celular 5G por R$800. E eles falaram que tem que avançar na fabricação dos aparelhos, porque senão as empresas não têm condições de investir mais no 5G. O Fábio, o da Samsung é o A6, né? Se não me engano, né? É o A6 que tá para sair com o 5G desse valor de R$800 a R$900. Isso. Então, você vê que engraçado. No meu aqui, eu vou falar da minha rede Wi-Fi, tá? Eu tenho uma rede Wi-Fi aqui na minha casa, minha mãe tem uma rede Wi-Fi no dela. Quando eu entro do portão para dentro, como a casa da minha mãe é primeiro, ele conecta na rede Wi-Fi da minha mãe, porque tá configurado aqui. Mas eu desço para minha casa, eu fico do lado do meu modem aqui, ele não troca automaticamente, eu tenho que trocar manualmente. É porque as duas redes estão com sinal bom, então ele não tem necessidade de procurar um sinal melhor. Mas não tem as duas têm o mesmo sinal. A lógica não, Fábio. Não, na lógica não. Sabe por quê? Porque aí, Fábio, eu tô aqui na frente do meu modem aqui, eu ponho o meu celular geralmente do lado do meu modem aqui, que é a minha mesa. Mas se o sinal da casa da sua mãe é satisfatório, ele não troca. O Wagner, só uma pergunta. Ele pega o mais perto. Só uma pergunta, Wagner. O teu, quando tu entra com um celular que não está habilitado com 5 GHz, ele marca a frequência de 2.4? Ou o teu tá aquele que ele pega... Porque assim, ó, eu tive essa experiência aí aqui em casa. Tipo assim, ó, o cara perguntou para mim, tu quer que deixe... tem a opção no modem ali, né? Que tu deixa automático e separado. Isso, exatamente. Se tu deixar ele para deixar só aparecendo só ele não vai mudar mesmo. Não, o meu tá para aparecer as duas redes. Eu configurei para deixar as duas redes. Então o meu aparece o 5G e o 2.4G. Mas você pode configurar todo o modem, você pode fazer isso mais novo. Você pode colocar para aparecer as duas, como o Wagner disse, ou você pode colocar para ser unificada. Você unifica ela, já aparece só o signome da rede. Isso. O da minha mãe é assim. O da minha mãe, que é a mesma, eu tenho um Vivo aqui, tá? Da minha mãe tá uma rede só, como o Eduardo tá falando. Ele não tem 5G e 2.4G. É tudo unificado. Na minha casa, no meu modem, já é separado. Não tá unificado. Aqui eu também uso unificado.
Mas é estranho, ele deveria assumir a tua, né? Chegando perto Exato, da tua. pondo o celular do lado aqui era pra ele, né? Mas ele não muda, Tanto é Tomás. Nunca mudou. verdade, tanto é verdade que ele pega, e quando você chega próximo, ele marca 5G. Se você distanciar um pouquinho, fora dos 10, 5, 10 metros aí, ele passa automaticamente pro 2.4. Você vê que engraçado. Eu vou pra casa da minha mãe, daqui pra casa da minha mãe, eu tenho uma distância de mais ou menos 20, 25 metros. Ele não muda. Eu entro dentro da casa da minha mãe e ele não muda. Ele continua no meu 5G, se ele tiver configurado aqui, mas ele não muda pra rede da minha mãe. Que eu tô lá do lado do modem dela. Mas o teu tem um cartão físico, né? Tem um cartão físico, tem. Eu não tô com... Mas o engraçado, tenta tirar o cartão, tenta tirar o. Deixar. Não, Ele mesmo, tem que fazer, mesmo o meu 15 que não tem cartão... Não tem nada a ver com o cartão. Mesmo o 15 que não tem cartão, ele não faz Não, mas é porque a experiência que eu tive dessa que eu tô contando foi a questão do cartão. Eu acredito que seja do cartão, porque quando eu tinha um cartão físico, eu fui para Florianópolis com o meu 12 lá, sumiu tranquilamente. Só com esse aqui, que não é o cartão físico, ele não tá passando, ele não identifica. Não, o Wagner não tem. Eu não tenho esse. No XR eu não tenho tem. Nem no Então, XR, nem no 15. O XR ele tirou o chip, não tirou o chip? Não, no 15 não tem chip. O 15 eu só uso na rede Wi-Fi. Ele não tem chip. Nem virtual e nem físico. Não tem nada a ver, não. Não tem. O que você tem que fazer, Wagner, é ali desmarcar o automático e marcar novamente depois ali. Eu já fiz isso. Não aparece. Não, mas você desmarca e reinicia o dispositivo, fecha o ajuste, isso. E reinicia o dispositivo, abre o ajuste. O seletor de aplicativos. É isso. Não, eu já fiz tudo isso. Não adianta. Você vê, no meu 15... Ele não entra automaticamente? Não. Estranho. No meu 15 ele não me dá a opção nem de colocar o cartão assim. Ele fica escurecido no meu celular, ele fica escurecido. Se eu quiser, se você desligar o teu... Não é, ele é físico também. Se você desligar o teu Wi-Fi, ele não vai buscar automaticamente o da tua mãe? Não vai. Que tá perto aí? Não vai. Não vai? Não, só se eu for lá. Aí ele vai. Depois que ele estando lá e tu ter o teu desligado, ele volta para dentro da tua casa conectado no da tua mãe também. Aí ele volta, Vamos dizer, eu saí pra rua, ele tava sem internet, aí eu voltei. Cheguei no portão, como a casa da minha mãe é a primeira, ele já conecta na rede da minha mãe. Mas eu desço aqui pra minha casa, paro aqui do lado do meu modem, ele não troca. Ele fica plugado na da minha mãe. E eu tenho parede e eu tô abaixo do nível da rua, hein? Na minha casa é abaixo do nível da rua. É porque o sinal dela é mais potente do que o seu. O modem dela é mais novo que o meu. Sim. O que você teria que fazer? Você teria que desconectar o seu, achar ali para conectar manualmente, né? Porque o sinal é mais forte. Você reinicia o modem de vez em quando ou não? Tira caso, da parede de vez em quando, sim, de vez para em ele quando restabelecer as portas. Ele puxa até uma atualização se for Wagner, mas tem a questão também que o modem que está em situação mais alta é o que fica com melhor sinal. Quanto mais baixo o modem, menos sinal. Quanto mais alto, maior o sinal. Concordo com você, mas aí isso não, pra mim não teria muito sentido se eu tô do lado do meu modem, que fica com um sinal muito mais forte do que o dela que tá no alto. O problema dele não é isso, não é o sinal. O problema dele é a alternância para uma rede mais perto do lado e outra mais longe. Uma rede e outra. Eu acho que esse problema aí é uma coisa que nem a ciência consegue decifrar. Isso é não, mas ele já deu uma dica ali. O modem da mãe dele é uma tecnologia nova. Se ele for mais novo e o celular dele estiver enviando o sinal melhor, por que ele vai trocar? Não, mas o problema dele é que não está indo buscar automaticamente. Eu acabei de perguntar para ele. Acabei de perguntar para ele se ele desligar o modem dele, se ele vai buscar uma rede mais próxima. Não está indo buscar. É isso aí. Então o problema está na configuração do celular.
Na rede do celular. Do celular. Traduzindo, o iPhone 15 não só se adaptou bem nos Estados Unidos, porque no Brasil, com as redes fuleirais que a gente tem aqui. Ô Wagner, faz um teste com outro iPhone para ver se faz a mesma coisa. Ele Faz tem a um mesma XR coisa, ali. faz a mesma coisa. Eu tenho no meu XR faz dessa forma e no meu 15 faz dessa forma. Então o problema não é o aparelho do telefone. Pode ser que seja a rede. Ô, Diga, Aguinaldo, Wilson. Diga, Wilson. Comigo acontece, o meu iPhone 12 e a casa da minha mãe é do lado da minha, só que porém terreno separado. Tem que dar a volta lá na rua e na casa dela. Eu ia e conectava automático na casa da minha mãe. Beleza. Aí eu voltava para minha casa, aí ele ficava oscilando com a internet da minha mãe e a minha, só que a da minha mãe ficava ruim. Aí eu apelei, falei, você quer saber? Fui desconectei da minha mãe. Agora quando eu vou na minha mãe eu uso 5G. E pronto, larguei pra lá, porque ficava uma chatura do caramba. Sim. Pode acontecer sim, mas é muito estranho, viu? Você vê, e se eu quiser trocar, vamos dizer, o eSIM. Se eu quisesse passar um eSIM pro meu 15, eu não consigo. Porque ele fica escurecido a parte de celular. Eu não consigo entrar nas configurações do celular para trocar lá eSIM. Não consigo. Mas agora se eu colocar o chip físico no 15, ele funciona. Aí ele me deixa a parte de celular totalmente disponível. Aí vamos dizer que ele eu acho Então que é o eSIM. É o eSIM então, Wagner. Não, mas o XR não tem o eSIM. Mas eu tenho o eSIM também. Não, tem, mas no XR eu não tenho esse problema. Eu tenho esse problema no 15. No 15. Não, mas o XR, você tem, eu cadastrado tenho o eSIM? Não tenho cadastrado o eSIM, mas ele fica disponível para mim o eSIM. Só fica? que no 15 eu não consigo entrar na parte de eSIM, que seria lá em celular, ajuste celular. Ele está escurecido e aí ele não deixa eu entrar nas configurações para ir lá no eSIM e clicar nele e adicionar o eSIM. Ele não deixa eu fazer isso. Só se eu colocar um chip físico, aí ele deixa. Senão não. Claro, sim, nesse quesito aí, concordo contigo. O meu 12, quando eu fui fazer o cartão, também não, se não tiver com o cartão dentro da gavetinha, tu não consegue mudar. Tudo bem, mas aí como é que eu faço? No seu caso, vamos supor, você migra esse seu eSIM para um outro dispositivo, né? Para um segundo dispositivo. Aí você sai com ele tudo e quando você volta você não consegue transferir de volta. Não tem sentido. Esse é o problema. O problema é esse. Na verdade é porque tu quer usar a mesma linha nos dois, né? Aí é complicado. Então, porque no caso assim, quando eu vou para casa da minha sogra, eu levo o meu 15, porque eu tenho os bancos, eu faço pagamento pela internet. Mas aí se eu não tiver o cartão físico, como é que eu vou acessar? Não, e é complicado, sem o físico é complicado demais, porque para te fazer uma troca para outro dispositivo, tu tem que ter um código que fica ali junto, junto aquele código, tu tem que colocar. Mas você tem que entrar nas configurações, né? Senão você não Sim. Boa noite, meninas. Até bater foto. Fala, Valdenito, boa noite. Quanto tempo, hein, Valdenito? Pois é, mas eu tô espiritualmente, eu tô sempre presente por aqui, cara. Obrigado aí. A gente perde até o hábito de ligar, né? Olha só, fazer uma pergunta pontual aí, posso? Pode, claro, fica à vontade. Alguém aqui que está na sala usa a inteligência artificial Copilot? Eu uso. Quem falou aí? Eduardo, você usa com JAWS ou com NVDA? Eu não uso JAWS, só uso NVDA. Então eu quero saber se alguém que usa com JAWS aí, tem alguém? Mas qual é a dúvida? Joguei alguém não tá me dando acessibilidade, eu só consigo acessar com NVDA. Aquela das três perguntinhas ali, não lê? Como é que é? Não, quando eu entro nele, que ele abre a tela, o NVDA eu navego normal, faço a pergunta que quero, ele responde direitinho. Mas com os jogos eu não estou conseguindo acessibilidade nenhuma. Estranho, né? Qual é a versão do JAWS que você tá? Eu tô com a penúltima, acho.
Antes, deve ser anterior. Ali funciona até com Monitivox, eu já testei até com Monitivox. Pois é, tem algum probleminha aí que eu não tô detectando. Mas ele tá muito bom o copiloto, eu comecei a usar agora há pouco, rapaz, ele tá bom pra caramba. É alguma configuração que tu tem que fazer no JAWS para ele identificar, então. Porque eu já fiz o teste até com o Monitivox ali, ele lê, tranquilo. Mas você já usou com o JAWS? Não, eu não tenho o JAWS instalado nessa máquina que foi recém-formatado, eu não tô com ele instalado. Mas eu testei com todos os... Quando você abre a janela do Copilot, você deu Alt Tab para ver, porque pode ser que ele perca foco? Já dei. Não, isso aí eu não fiz, mas isso eu não acredito que seja isso não. Experimenta, quando você abrir ele, dá Alt Tab para ele focar na janela. Pode ser que ele esteja perdendo foco, por isso que ele não está te dando. Tá, eu vou fazer esse teste depois. Outra opção também é você usar o OCR do JAWS. Insert R. Vocês lembram que tem uma configuração do JAWS que fica lá embaixo, que tu tem que marcar lá para ele ler um esquema lá. Agora não faz tempo que não lembro. De cabeça eu não vou lembrar onde que é lá. Eu acredito que não seja isso não. Se não for o lance do foco. Como é que você falou aí, ô Aguinaldo? Insert R. Tem alguém aí com o microfone aberto, tá dando muito erro. É o Valdenito. Insert R, você não, do JAWS é insert barra de espaço, letra O. Isso. Mas isso dá na tela do Copilot? Sim. Isso. Aí ele passou CR, aí você navega com a seta, ele vai ficar totalmente acessível. Insert barra e barra espaço e a letra O. Aí o de OCR, tá? Então aí ele vai te dar a disponibilidade da página, tá? E aí vai funcionar, pô. Tem que funcionar. A não ser que vocês dão uma incompatibilidade, porque o JAWS 2024/25 veio com a inteligência artificial deles. Eu não testei ainda, tá? Eu tô em uma hipótese, porque veio. Se não for uma incompatibilidade dos dois. Mas de qualquer forma é estranho, porque mesmo que ele venha com a inteligência artificial, não iria afetar uma janela, por exemplo. Pois é. Mas já experimentou atualizar o JAWS para ver a última versão? Não, isso não. Eu tô com a versão que eu tô, já tô com ela desde o início do ano, não atualizei não. Mas acho que isso não é esse problema também, não. Eu vou ver lá então. Então tá, gente. Prazer revê-los todos, um abraço aí. Perfeito, Valdenito. Apareça sempre aí. Valeu, um abração, gente. Abraço. Então é isso aí, vamos falar um pouquinho desse aplicativo. Deixa eu só aproveitar um gancho aqui para fazer uma pergunta. Há uma possibilidade do NVDA também vir com a inteligência artificial própria do NVDA também? Não. Eu já tive entrado em contato com o pessoal de desenvolvimento, eles alegaram que teve até um evento agora nos Estados Unidos, dia 14 de março, e eles no evento avisaram que não vão colocar no momento, porque como o NVDA tem seus add-ons próprios, já com inteligência artificial que o pessoal pode instalar. Então não há pretensão deles, nos próximos anos, não colocar inteligência artificial. Até na hora que apertar a concorrência aí, né? Entendeu? Mas é isso aí. Bom, vamos falar. Deixa o Mário fazer uma. Pode falar, Mário. Dá uma licencinha aqui. Vou fazer umas duas perguntinhas. Já que a gente está no Windows, né? No gancho do Windows. Eu tô para comprar um mini PC porque parece que hoje em dia os desktops não são mais aquele trambolho, né? Que você tinha que montar, etc. Né? Parece que agora é todo mini PC, né? De mesa. E eu queria saber o seguinte. Eu tô querendo comprar assim um mini PC, só que ele não vem com processador mais top da Intel. Aí eu queria saber, tem como eu comprar esse mini PC, né, com processador mais, assim, um pouco mais simples, né? E depois eu trocar o processador por um mais top, um mais turbinado? Só se for da AMD. A Intel não permite. Vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui um processador da Intel Core i3 da 4ª geração.
eu posso colocar um i5, um i7 da mesma geração. Mas se eu tiver que colocar, e até a letra pode mudar, terminação U, posso colocar um H, um Q, um K, QN, o que seja. Mas não posso colocar de nova geração. A AMD Ryzen da primeira geração para cima, você pode colocar. Se você pega um Ryzen 3 5000, que é a quinta geração, você pode colocar um Ryzen 5 de oitava geração. Só a AMD faz isso por causa dos pinos do processador que são no processador, não estão na placa-mãe. Os pinos da Intel são na placa-mãe. E aí você não tem possibilidade de fazer essa modificação de versão. Na verdade, Mário, o processador trabalha em conjunto com a placa, tá? Você pode até aumentar o processador, mas tem que ver se a placa ela suporta esse upgrade aí, tá? Então, quando você for comprar, você pode solicitar isso na fabricante. Você pode perguntar. A fabricante ela vai te dar um posicionamento. Se você pode comprar aquela placa, aquele processador, e se você pode ampliar depois, fazer um upgrade do processador, da memória. Eles falam inclusive da memória. Memória, hoje a gente compra um computador com uma memória e ele fala, você pode fazer um upgrade até tantos de memória. Então ele te dá essa possibilidade. Mas aí... Mas se ele vai comprar uma máquina nova, ele tem uma máquina por uns 5 anos. Compensa ele comprar já a máquina definitiva. Mário, deixa eu falar pra você uma coisa. Eu comprei um Ryzen 5, tá? Já prevendo isso, que futuramente eu possa trocar esse processador. Até onde eu saiba, no meu eu posso trocar até por um AMD, se não me engano, AMD 9, AMD 7. Tá? Então eu troco o processador em si, porque é como o Eduardo falou, você mexe na geração. Isso, eu mexo na geração do processador, troco somente o processador se eu quiser, não preciso trocar a placa toda, entendeu? Então eu vou subindo, o Windows 12 só vai funcionar no processador de 16ª, 7ª geração acima. Tá? E no meu é quinta, e eu troco somente o processador, não preciso trocar toda a placa, entendeu? Mas é um AMD Ryzen, como o Ricci acabou de citar. Só não acontecer o que aconteceu com o Wagner, né? Vão deixar registrado que a placa dele deu pau. Então é um azar, pode acontecer. Mas ela veio com defeito de fábrica. A minha placa veio com defeito de fábrica, tá? Mas eu troquei por uma nova placa do mesmo modelo que eu tinha anteriormente e até o momento sem problema algum. Realmente veio com defeito de fábrica. Até porque os novos mesmo que vão pegar a inteligência artificial da Intel, eles estão pedindo com o Snapdragon, né? Então isso ali é um absurdo. Não é com o Snapdragon, eles querem com o novo chip que é o NPU, que é a Unidade de Processamento Neural, que é um novo chip que vai vai auxiliar no processamento de inteligência artificial que o chipset vem fazendo no momento. Então eles querem substituir para aumentar a velocidade de processamento de EA, só para isso. Ô Mário, outra coisa, os notebooks, eles são os mesmos, tá? É o mesmo notebook. É questão de ser mini ou não, outra característica. Só que a diferença dos atuais é que eles são mais... a espessura dele é menor. São mais estreitinhos, é menor a espessura, não, tá? Eu tô falando assim, Aguinaldo, do mini PC, né? Não é nem notebook, é mini PC que você conecta no monitor ali, é um PC de mesa no caso, né? Sim, já entendi, é o gabinete menor, né? É, o gabinete menor. Não, a mesma coisa, o mini PC você pode ampliar a placa, você pode ampliar o processador, memória, você pode ampliar tudo, entendeu? Então, mas aí, por exemplo, eu comprei um mini PC que ele não tem o processador top e tal, e eu quero turbinar ele. Eu posso atualizar a placa e o processador? Pode. Desde que a sua placa tenha suporte, sim. Que é o mesmo caso do meu que eu acabei de citar para você. A minha placa mãe, ela tem esse suporte para que eu troque apenas o processador, aumente as memórias, entendeu? E tudo mais. E às vezes você pode comprar o conjunto todo, porque a placa é o que menos valor tem.
a placa. O processador custa muito mais caro do que a placa. O que você precisa se atentar realmente é o modelo da placa que vem nesse dispositivo, se ela suporta update ou não, tanto de processador quanto de memória. Algumas dá somente memória e não processador, tá? Outras dá os dois, que é o caso do meu. O meu dá direito aos dois, update dos dois, tanto processador quanto memória. Eu consigo expandir a memória do meu processador até 128 GB. Eu consigo fazer update do processador. A minha placa suporta isso, tá? DDR4. Tem uma já com DDR5 até DDR6. Beleza. A outra pergunta é sobre estabilizador, né? Vocês recomendam comprar? Porque aqui, assim, às vezes tem pico de energia, né? E como eu quero comprar esse PC de mesa, né? Vocês recomendam um no-break? Não vejo necessidade do no-break, não. Sabe o que acontece com isso aí? No-break... No-break é uma coisa, estabilizador é outra. O no-break, ele não estabiliza a rede, você tem que ter os dois, no caso. No meu caso aqui, eu tinha os dois. Aí o meu no-break, fiquei só com o no-break, porque o estabilizador deu problema, eu não comprei outro, por enquanto eu só estou com o no-break. Mas ele não estabiliza a rede, o no-break. Fábio, mas é só para segurar, hoje as fontes elas vão de 100 até 250, 260. 500. Tem uma fonte de 500 na minha máquina. Tô dizendo a energia, o Wagner, ali do 100, ela vai do 100 até o 240, 250, pode dar um pico até 250. Vai tranquilo a fonte, cara, não tem problema. Mas é o pico para baixo, né, Fábio? Para baixo, se ele cair bastante, por exemplo, a fonte não segura do no-break. Mas daí... Às vezes ele falta luz. Aí, por exemplo, eu tô programando a live aqui, vamos supor, eu tô deixando aqui, eu deixo a tarde inteira programada aqui a live. Aí, se eu desligar o computador, reiniciar, eu perco a live, eu não consigo mais acessar aquela live que foi configurada, né? Aí, vamos supor, tô com o computador aqui, né, o PC de mesa, aí deu aquela quedazinha de energia, voltou, e quando voltou, ele ligou de novo o computador ali, mas eu perdi a live, eu perdi o acesso. Por isso eu queria comprar ali, o no-break, ele segura essa queda de energia aí. Ele segura a queda. Porque o no-break é uma bateria que você tem. Então ele vai funcionar como se fosse a bateria do notebook. Ele segura, a hora que der o pico, ele vai segurar. Se você estiver conectado ali, ele vai te dar o sinal, ele te dá um sinal sonoro que foi desativado. E você tem aquele tempo, ele fica bipando. Daí naquele bip, você tem um tempo de, como é no desktop, você vai salvar o que você tem que salvar, desligar. Essa é a situação. E eu não recomendo usar estabilizador, usar régua. Aí você tem mais segurança para estabilizar esses curtos. Eu tenho uma régua aqui. Eu também tenho. Usar estabilizador e passei a usar régua. O estabilizador já foi comprovado que ele não estabiliza nada, que ele tem os picos aí. Passa corrente alternada direto, não tem jeito. Já foi comprovado isso. Ele só fica fazendo aquele barulho chato, né? E fica lá. Eu troquei por isso, o meu ficava fazendo isso. Por isso que eu acabei trocando. Por uma régua. Bom, vamos, a gente já passou do horário aqui, mas vamos dar só uma seguradinha. Tivemos aí um programinha que foi aí a vez da semana, né? Foi criado um programinha chamado Viewpoint. Esse programinha, como eu falei agora no início do programa, é um programa onde algumas telas, algumas janelas, alguns sites ou aplicativos, programas que têm problema de acessibilidade, ele vai ajudar a pessoa a ler aquela tela, tá? Então a pessoa precisa pegar uma chave API, né, que a Google fornece, né, através da Gemini. E aí você, ao abrir o aplicativo, ao instalar o aplicativo e abrir o aplicativo, você tem que instalar o aplicativo, tá? Primeiro você pega a chave no site.
Aí você instala o aplicativo. Quando você instala o aplicativo, né, Virso? Aí ele já te dá logo a opção para você, só que está em inglês, né? Ele te dá a opção para a gente colar aquela chave no campo de edição. Assim que você colar, ele te libera para que você possa usar os comandos desse programa. Ele trabalha em segundo plano, você não precisa ficar com ele aberto ali, ele trabalha em segundo plano. E quando você encontra uma dificuldade, algum botão que não fala, algum ponto que está inacessível, você chama o programa com comando. Ele vai. Você tem três opções ali, né? Uma é passar o OCR na tela, né? Na tela, OCR. A outra ele printa a tela, tá? E aí você printa a tela e aí você, através do tab, você vai ler o que tem a tela todinha ali, tá? Isso aí, né, foi muito divulgado essa semana, passaram para todos os grupos aí, tem muita gente com dificuldade ainda, né? Mas pelo que eu vi funcionar, não sei, o Virso, você tá aí, Virso? Ele saiu da sala saiu. faz um tempinho já. Saiu, né? Então, o Virso estava testando hoje, eu queria saber se ele conseguiu, né? Tá? Mas é isso aí, tá? View Point, né? Então, ponto de vista, né? Quer dizer, a pessoa, através desse programinha, a pessoa consegue navegar por toda a tela, tá? Sinceramente, eu não fiquei muito curioso não, porque nós temos aí o Cloud Visio que faz isso muito bem, né? O addon, né? Cloud Visio. Temos aí o Be My Eyes que faz isso muito bem, ainda muito detalhado. Então não deixa a desejar. Então não... O NVDA que também ajuda também. Oi? Tem o OCR também do NVDA que ajuda também. Também. O Now também. O Now também. O Now ele extrai, né? Eu estive testando ali. Então, inclusive um PDF cheio de imagem que eu não conseguia acessar. Eu consegui extrair o texto do PDF, cara. Muito legal, muito bacana. Então não foi muito atrativo para mim, não. Tá? Mas eu não sei todas as imagens, mas as imagens que tem texto, eu consegui extrair com o Now. Eu não sei se são todas as imagens. Não, os programas hoje, inclusive o ChatGPT, ele além de fornecer o texto, ele fornece a descrição do ambiente, tá? Do cenário. Ele descreve, quer dizer, ele lê para você e ainda descreve o cenário. Se tem uma mesa, se tem uma cadeira, se tem uma lousa, se tem um televisor, sabe? Então ele descreve todo o cenário para você. Então seria um programa a mais, né? Claro, aumenta a competitividade aí, né? A concorrência. Mas você tem todos os recursos com outros, né? O próprio Copilot, tá? Também, Copilot também, você pode perguntar para ele também, ele descreve alguma coisa, não é 100%, mas ele descreve, tá? O ChatGPT está bem melhor aí com relação a isso, né? Ok? A Meli não está funcionando mais, né? O pessoal acho que até desistiu de trabalhar com a Meli aí, né? Tá? E é isso aí. Bom, e para finalizar, não sei se vocês querem falar alguma coisa. Para finalizar, tivemos aí mais uma atualização do Windows essa semana, né? É interessante atualizar porque foram corrigidas mais de 79 brechas do sistema, né? Várias correções de erros, tá? Então é interessante o pessoal atualizar, tá? A Microsoft ainda está numa transição muito complicada ainda, da 24 para 25, né? São vários testes, está vindo aí inteligência artificial no meio, então ainda vai ter algumas dificuldades ainda para poder efetuar seus lançamentos aí. Mas é interessante o pessoal ter calma, tranquilidade, não precisa sair trocando o sistema, como foi falado, né? Nós falamos semana passada, só estamos reforçando. Não há necessidade do pessoal correr, tenha um pouquinho de calma e vai acompanhando o noticiário aí, né? E não precisa
se desesperar. Deu problema, não desliga a máquina na tomada, né? Espera, sempre tem um recurso para poder fazer. Qualquer coisa passa o Be My Eyes na tela, né? E aí lê a tela, vê qual é o erro, o que está sendo pedido ali, para poder corrigir o problema. Diga, Fábio. Só uma palavrinha rapidinha aqui, com a questão daquela do estabilizador. Quando a pessoa vai comprar um estabilizador, a primeira coisa que ele tem que fazer é olhar o modelo e a potência da fonte. Porque tem estabilizador mais fraco, médio, mais alto. Então, assim, dependendo da capacidade da fonte, é um tipo de no break que usa. Então, não pode usar, por exemplo, por exemplo, você não pode colocar um aparelho de som no no break, vamos lá, que ele puxa muita energia. Então, é só para o computador. Então, dependendo da potência do no break, é de acordo com a fonte do aparelho, tá bom? Sempre tem que ser de forma casada aí para não dar estouro, né? Tem até o fusível do estabilizador, por exemplo, que ele está ali para não só dar energia, mas também para controlar o pico, né? Se tiver um pico maior, ele vai estourar o fusível, né? Se porque tiver às vezes a pessoa chega na loja e fala, quero comprar um estabilizador. O cara vai e vende o estabilizador para ele. O estabilizador não, o no break. Aí ele chega em casa, ele coloca o computador e o computador é mais forte que o no break, que o estabilizador pode aguentar. Então não funciona. É jogar dinheiro fora. Então tem que tomar esse cuidado. Perfeito, é isso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Perfeito? Certo? Deixa eu aproveitar aqui rapidinho. Alguém tem alguma ideia de quais marcas, né, de notebooks que tem o teclado, no caso assim, aparente, não aquele teclado do notebook, as teclas tudo juntinho, como se fosse um teclado de desktop, desses teclados externos, né, que as teclas são mais saltadas. Alguém tem ideia de quais marcas tem esse tipo de teclado? Porque assim, eu tô querendo comprar um notebook, mas eu não gostaria das teclas tudo juntinha, igual o meu Itautec. Ele tem as teclas todas juntas e eu acabo me perdendo. Eu acabo até usando um teclado externo por esse fato, tá? Então assim, tem conhecimento? O meu também é assim, Wagner, é tudo junto. Tu quer dizer junto ou todas elas no mesmo nível? Não, mais saltadas no caso. Como assim? Você tem um teclado externo, né? Você tem um teclado externo, ele não é a tecla mais alta? Ela é mais alta e mais espaçosa eu quero com teclado mais alto, assim, que dê para realmente você notar de uma tecla para outra, sem ser tudo juntinha. Não, tudo juntinho. Mas eu tô usando o meu Dell aqui, tem uma diferença entre uma e outra de talvez 1 milímetro. Tem essa diferençazinha, sim. Tem uma diferença, então você vê, no meu Itautec é tudo junto. Ele tem essa diferença de 1 milímetro, mas eu acabo me perdendo. Não, Aguinaldo, é porque o Wagner está acostumado a um teclado normal de computador, de desktop. Aí quando ele vai para o notebook, ele vai sentir a diferença. É lógico isso. Mas aprende dessa altura daí do teclado você não vai encontrar. Não. Mas você se adapta rapidinho. Não, sim, mas desse jeito que ele quer, em notebook não existe. Eu não quero mais teclado externo. Ele tem mais, por exemplo, na hora de digitar, ele tem mais, o curso é mais alto. Não, tu cansa mais, né? Lógico, um teclado de notebook é menor, né? Então tu faz menos força. A quantidade de tecla, dependendo do layout do teclado, é menor. Não, mesmo uma BNT2, Edu. Não, mas a quantidade de... Por exemplo, eu tenho um Dell aqui, um Dell Aspire 14. Ele tem menos teclas. Ele tem, por exemplo, você quer a calculadora, você quer essa coisa, você não tem. Esse, por exemplo, você tem que usar um determinado atalho, não tem. O meu HP já tem. Já é codo completo. Então depende muito do estilo do teclado. Teclados empresarial. Notebook empresarial, escritório e games, ele vem todo completo da forma que você quer.
Agora, esses Aspar, esses mais de entrada, intermediário, não tem. Não vai encontrar, né? Ah, tá certo. Não. Mas olha, você se adapta direitinho. Ó, tu vai gastar menos energia, porque ele tá acostumado, eu sei, a pessoa que trabalha, vamos supor assim, uma pessoa que trabalha num escritório, uma coisa que tá com o teclado de desktop, ele faz o dobro da força que nós fizemos num teclado de notebook. Você vê, quando eu vou para minha sala que eu levei meu notebook, eu levei um teclado externo, porque eu não consigo digitar no teclado do notebook por ele ser muito junto as teclas. O Wagner, eu também não, e eu nem gosto. Eu prefiro o teclado USB. O meu também é gosto, né? Nem usabilidade. Então, eu me perco nas teclas, eu digito muitas vezes errado, uma coisa que eu digito tão rápido, eu me perco, eu acabo digitando errado, muitas vezes, aí tem que apagar, escreve de novo. Escreve errado, apaga, sabe? Eu perco um tempo. Mas é porque a tua mão deve ser uma mão grande, então pra te fazer um F10, pra tu fazer um F10, tu roda o pulso, o teu minguinho já vai lá em cima. Não, agora nós que tem a mãozinha pequenininha, meu amigo, num teclado desse teu aí, pra fazer o F10 temos que rodar o eu tenho 1,60 de altura. Não, Wagner, eu não consigo me adaptar mais com teclado externo. Outro dia eu usei aí, sinceramente. Tu vai procurar o F12 num teclado de desktop, cara, tu roda o pulso, estica o mindinho e vai, parece que tu não encontra a tecla, cara, tá lá em cima. Agora, o segredo para usar um notebook é você colocar ele na posição certa, na altura certa, posição certa, né? Se você colocar de qualquer jeito, deitado no sofá, aí fica um pouco difícil. Na mesa não tem problema nenhum. O meu computador, o teclado do meu computador, ele tem as setas assim separadas, assim, dá pra perceber que é setas. Tem teclado de notebook que não, o meu é o Galaxy Book, né, da primeira geração. Tá, mas a tecla de digitação dele, do numérico, das letras dele, do alfabeto, ele é separado ou é tudo juntinho, uma tecla não? Você consegue ver a diferença de uma tecla para outra, vamos dizer? Consegue, tá no A pro F. Consegue. O teclado alfanumérico, essas coisas, não tem. Tem um teclado, só para arrematar, um estilo de teclado chamado chiclete. Ele é mais baixo do que os padrões, assim, que o pessoal está acostumado. Então, ele é bem rasinho. Então, aí o pessoal tem dificuldade mesmo. Ô, Wagner, tu quer a experiência, assim, não querendo puxar a sardinha, porque eu também não sei se a Acer está no mercado hoje potência, mas eu nunca tive problema, porque eu sempre usei Acer. Cara, teclado de notebook, para esse tipo de finalidade que tu quer, o vão entre as teclas é Acer. Tem uma diferença, né? Exato. Aí tu pode pesquisar os da Acer. Um detalhe, basicamente é isso que eu quero. O Wagner, mas eu também tem. Aqui ele tem aqueles pontinhos embaixo, né? No número 5, tá? Não, sim, tem. No F, no J. Então você se adapta bem, entendeu? E outra, para escrever, você não faz muito movimento do braço, é mais os dedos. Então fica tranquilinho para escrever. Nossa, eu não troco, sinceramente. Entendeu? Eu sinto mais dificuldade de digitar num teclado externo, porque a altura dele é maior, você tem que apertar mais, né? Ele desce mais, né? Esse daqui não, você só toca assim e ele escreve. E olha, eu escrevo certinho, hein? É só encostar o dedo e já está digitando. Só. E e a durabilidade de um teclado, eu não sei assim, o pessoal fala que porque a tecla não está funcionando. Eu tô com o meu aqui, 2020, 5 anos, cara. Nunca apresentou nenhum problema com as teclas. E olha que a tecla de para cima e para baixo aqui, eu acho que as minhas aqui já estão desgastadas, já de tanto eu apertar elas. Mas, cara, funcionam perfeitamente. O meu teclado aqui queimou sem eu nem usar. Bom, gente, deixa eu encerrar aqui, aí a gente continua aí, tá? Ok? Bom, vamos encerrar o nosso encontro de Amigos Touch Universo Win. Esperamos que a gente atenda aos conhecimentos do pessoal. Esse vai subir, daqui a pouquinho sobe o podcast para o nosso canal. Né? Esperamos aí que o pessoal dê aí o seu joinha, né? Se inscreva no canal, para que possa a gente alcançar mais pessoas aí.
tá bom? Mas semana que vem eu acho que a gente corrige aí, né, Mário? Tá certo? E é isso aí. Bom, obrigado e um abraço a todos, gente. Até mais. Termina aqui a oficina Amigos Touch e Universo Win. Este foi mais um serviço do podcast Visão e Revisão. Um canal com foco no segmento dos deficientes visuais.